Olá pessoal, professor Antônio Alves aqui com vocês e hoje para trazer uma problematização bastante delicada, por assim dizer. E a questão é a seguinte: um professor, ele pode tocar no aluno? E a resposta para essa questão é muito simples, não só pode como o professor deve tocar no aluno, e eu vou trazer aqui uma situação para que a gente analise. Imagine vocês a seguinte situação: um professor está ali dentro da escola, no quarto, se no pátio, na hora do intervalo, se dentro da sua própria sala de aula, e se assim o for, isso exige ainda mais atenção e intervenção por parte do docente, e esse professor testemunha uma ação, uma agressão, certo? Um conflito ali entre os alunos. Tem um aluno deitado no chão e um aluno em cima desse outro esmurrando ali, eles estão trocando socos. O professor, ele deve intervir e conter a agressão e tirar um aluno de cima do outro, e solicitar ajuda e agir naquele momento. Daí é importante pesar também que existem dois fatores, é lógico, que habilitam, que capacitam o professor a estar apto, enfim, a intervir numa situação como essa. Primeiro, o professor precisa pesar: eu tenho condições psicológicas de intervir numa situação como essa? Porque muitas vezes, quando eu converso com um grupo de professores, a maioria se diz que não interviria, não tem condições de intervir numa situação. Se você não se sente preparado para agir, é importante que não haja, porque fazer algo sem segurança é melhor realmente não fazer. Mas você também não pode omitir. Se você não tem condições de agir, então você chame alguém que o faça. Você vai chamar, pedir ajuda da equipe de apoio, enfim, da pessoa mais próxima, mas o professor não pode olhar e deixar a situação acontecer. Já o segundo fator se refere à condição física do professor. Eu tenho condições físicas de intervir para evitar uma situação, um mal maior? Por exemplo, é lógico que um professor que atue lá na educação infantil, lá nas séries iniciais do ensino fundamental, geralmente qualquer professor vai ter condições físicas, vai ter um porte físico muito maior do que o aluno para intervir, para agir numa situação. Já o professor que atua ali nas séries iniciais do Fundamental 2, nas séries finais e no ensino médio, muitas vezes tem mais dificuldade. Como, por exemplo, tem aluno do ensino médio que é maior do que eu, então como que eu vou intervir? Se eu não tenho condições físicas para além das psicológicas, é importante não agir ou não agir sozinho, mas mais importante do que tudo isso, não omitir. Se eu não consigo auxiliar naquela situação, eu também não posso permitir que ela ocorra. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar meios para que aquela situação seja resolvida. E muitos dos meus colegas professores dizem que eles não intervêm nesse tipo de situação. Alunos se agredindo, eles não tocam, porque se eu tocar no aluno, vai deixar marca, o pai vai me processar, sempre vai dar algum problema, vai sobrar alguma situação para o professor. E é lógico, todo tipo de risco existe ali dentro da escola. Mas eu acredito que, antes de ser uma questão de preservação jurídica, é uma questão de preservação da vida, é uma questão de humanidade quando a gente fala de intervenção em situações de agressão física, por exemplo. Outro ponto existem fatores legais que nos habilitam a intervir junto a esse tipo de situação? Sobre isso, eu quero que vocês deem aí uma olhadinha no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o quê? Que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bem como, se vocês olharem aí o artigo 225 ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação, olhem lá pessoal, ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Então vejam bem, quando eu, professor, digo eu jamais vou intervir nesse tipo de situação, eu também não posso omitir. Como eu falei, se aqueles dois fatores, o psicológico e o físico, não me permitem intervir, eu preciso chamar outra pessoa. Mas eu vejo muitas situações, muitos casos anunciados, onde a situação poderia ter sido trabalhada preventivamente, mas existia ali um adulto que não quis intervir. Não é problema meu. Quando eu ajo, quando eu omito o meu auxílio ali, por assim dizer, eu também estou infringindo em culpa, eu também estou sendo culpado daquela situação. E para você, professor, que ainda se sente muito inseguro em relação à questão da intervenção nesse tipo de situação, eu deixo o seguinte exemplo. Vamos imaginar nessa situação que eu desenhei para vocês aqui inicialmente, onde tem lá um aluno deitado no chão e o outro esmurrando esse aluno que está ali deitado. Vamos imaginar que eu sou o professor que estou ali diante dessa situação. E havendo que eu tenho condições psicológicas e físicas
me coloco diante da situação onde a pessoa, a criança, o adolescente que está deitado apanhando é o seu filho. Você gostaria que eu, professor, agisse na proteção da integridade física do seu filho? Ou você gostaria que eu preservasse a minha integridade jurídica dizendo, não, pode ser que o pai me processe, porque vai que fica alguma marca, alguma coisa, alguma situação desse tipo. O que você gostaria que eu fizesse? Enfim, o recado que eu deixo com esse pequeno vídeo é que sim, professores, intervenham nesse tipo de situação. Jamais deixem que uma situação chegue ali a algo mais grave. Pode ser que seja o seu filho um dia passando por algo nesse sentido, você gostaria que o profissional viesse a intervir ou não? Havendo esse tipo de situação, é importante, professor, você vai agir, haja com a presença de testemunhas. Finalizou a situação, deixou marca no aluno, vamos preencher uma ata, preenche ali uma ata. No dia tal, na situação tal, foi necessário que o professor X tocasse, intervisse, controlasse o aluno X ou o aluno Y para a proteção da sua integridade física, evitando assim que ele trouxesse prejuízo ao seu próprio corpo, ao corpo do seu colega X, enfim. É necessário que o professor entenda que há aparatos jurídicos, há enfim, situações, questões legais que garantem a nossa ação. É muito importante que a gente entenda, antes de sermos ali professores, nós somos seres humanos. A gente não pode presenciar qualquer tipo de situação nesse sentido e deixar que elas aconteçam, enfim, diante de nós. Não se omita, professor, não se omita, professora. Mais uma vez, eu sou o professor Antônio Alves, um grande abraço para vocês e até a próxima.